Não há mesmo outro igual a ti, Senhor. Não mesmo. Vamos abrir em Gálatas 6:7. Amém. Não erreis. Está escrito em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Uma dada reunião, no final da reunião, alguém vem falar com um pastor. E quando chega ao pé dele, e disse, a minha mãe sempre foi fiel na igreja, ia às reuniões todas e pertencia, orava e tal, mas agora está a passar por problemas financeiros graves. E o pastor pergunta, mas porquê? Mas a sua mãe sempre foi dizimista, sempre deu ofertas? Não, ela nunca acreditou nisso. Por isso nunca o fez. Então o pastor olhou para ele, então, e o que é que ela fazia? Ela ia ter com as pessoas, dava muitos cobertores às pessoas, levava-lhes comida, doces e tudo isso. E agora pergunto-lhe eu assim, onde é que ela está? Ela agora está num lar. E o que é que ela tem recebido? Ah, eles vão lá e as pessoas dão muitos cobertores. E só isso? Ai, doces, levam muitos doces para ela. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Se nós quisermos colher alguma coisa da terra que Deus nos dá, você vai ter que semear batatas para colher batatas. Você não vai ter que fazer outra coisa qualquer, nem meter-se de joelhos lá, orar para mudar por aquilo que você semeou. Você semeia batatas e pede para colher laranjas. Não vai funcionar. Pois tudo dará fruto segundo a sua espécie. O que você semear é o que você vai colher. O que você dar é o que você vai receber. Ouça bem uma coisa. O diabo vai sempre tentar de tudo, para que nós nos revoltemos contra Deus. Ele vai sempre tentar de tudo para fazer com que nós não acreditemos na palavra de Deus. Vai sempre pôr ideias na nossa cabeça. Não, eu não vou fazer isto porque eu acho que não. Eu acho que não deve ser. Não deve ser assim. Não é assim que funciona. É todas estas ideias que são colocadas muitas das vezes ou tentativa na nossa cabeça para nos fazer desviar do que está escrito. Não, eu não vou fazer isto. Não, eu não creio que é assim. Não, eu tenho que fazer o que quero. Sabe o que é que Jesus disse? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vai continuar na sua vida a fazer a sua vontade em tudo na sua vida? Ou vai fazer a vontade daquele que o chamou para a sua eterna glória? Vai continuar a achar que é à sua maneira? Ou vai fazer à maneira de Deus para poder ser abençoado? Você é que vai ter que decidir.
Vamos semear. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Pai, cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Por isso, Senhor, queremos que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E já estamos a colher, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é O que quer? Ponto de interrogação. O que quer? Vamos abrir em Marcos 11, 12. Realmente, há muitas pessoas que tentam, através de várias formas, de chegar a Deus. E pensam que é fazendo isto, fazendo aquilo, andando de joelhos, fazendo, sei lá, de tantas formas. Ir até os Himalaias e estar lá num retiro espiritual. Entenda uma coisa. No dia em que você quiser falar com Deus, feche no seu quarto. Desligue tudo, feche no seu quarto. E fale com Deus. Ele vai ouvi-lo. Não há outra forma de fazer. Não precisa de correr aqui, ali, acolá. Agora, entenda uma coisa. Uma fogueira só se chama fogueira quando tem mais que uma brasa lá. Porque se você mete lá um tronco só a arder, ele até se pode apagar, mas nunca será uma fogueira. Mas se você meter vários troncos, mesmo que um se tentar apagar, o outro está aceso, vai incendiar o outro. Por isso nós nos reunimos, para nos incendiarmos uns aos outros. Para que o Deus que está em nós incendeie a outra pessoa e o Deus que está na outra pessoa nos incendeie a nós. E levemos as cargas uns dos outros e nos fortalecermos uns aos outros. Por isso é que é a igreja. Você até pode me dizer, mas houve este problema, aquele problema. Você não me percebe. Entenda uma coisa. Eu, quando aceitei Jesus, eu não vi a igreja com os mesmos olhos que vejo agora. Nem de forma alguma. Deus não permitiu que eu, no princípio de eu aceitar Jesus, eu visse nada de errado na igreja. Absolutamente nada. Porque se eu visse alguma coisa de errado, eu teria fugido. Mas a pouco e pouco me foi deixando ver que havia coisas que não estavam bem. Até eu perceber que realmente que havia coisas em mim que não estavam bem também. Então não tinha a ver com a igreja, tinha a ver com as pessoas que frequentam a igreja. Porque todos nós precisamos de ajuda. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não um justo, nem um sequer. Então o nosso alvo e por onde devemos olhar é sempre para Jesus. Porque Ele é que nos ensinou. Ele é que nos mostrou como fazer. E o seu fazer foi o sacrifício supremo por todos nós. Toda a igreja precisa de crescer. Toda a igreja precisa de crescer.
à estatura varonil de Jesus. Mas para isso começa em todos, começa a partir dos líderes e depois por aí para baixo. Mas entenda uma coisa. Deus utiliza muitas das vezes a igreja para corrigir pessoas. Utiliza a igreja. Perdão. Utiliza a igreja para nos testar. Utiliza coisas que acontecem na igreja para ver se nós desistimos de andar com Deus. Não foi por acaso que ele disse: eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. Mas isso não é de Deus, não é vontade de Deus. Durante esta semana eu ouvi um testemunho e é incrível. Falava sobre o maná. O maná era uma espécie de pão que caía todos os dias do céu e que era apanhado e era cozinhado. E eles comiam. Perdão. Mas só durava até à noite. Porque se no dia a seguir esse pão ainda estivesse lá em casa, ele estava podre. Criava bichos, inclusive. Mas à sexta-feira era o único dia que esse pão descia do céu e durava 2 dias. Durava sexta e sábado, porque no dia de sábado o pão não caía. Mas se esse pão estivesse lá no domingo, já estava com bichos. Você disse, mas porquê é que Deus fez isso? E vou-lhe dizer uma coisa, se nós não dependermos de Deus todos os dias, a nossa vida vai virar bicho. Você está a ouvir? Se você não buscar a Deus constantemente, como é que vai ser a sua vida? Se você olhar para trás e você se lembrar das coisas que lhe aconteceram, você estava a buscar ao Senhor? Você buscou constantemente ao Senhor? Ou não? Vamos abrir em Marcos 11, 12. Deus nos deu o exemplo em tudo. E através da própria vida de Jesus, em tudo o que ele andou, como andou, ele nos mostra muita coisa. Jesus é o Filho de Deus. E ele arranjou e andou com discípulos. E agora vemos um sítio onde ele estava a sair. Marcos 11, 12. E no dia seguinte que saíram de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo dos figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eu quero chamar aqui a minha atenção de uma coisa. A primeira vez que eu ouvi isto, a primeira coisa que eu disse e que eu pensei foi: coitado da figueira. Então não era tempo de figos, claro que ela não tinha figos. Então, mas para que é que Jesus ia amaldiçoar uma figueira? Não tinha lógica. Pois é aí que nos enganamos. Porque para nós vermos alguma coisa, para nós percebermos algumas coisas têm de ser postas às vezes para diante dos nossos olhos.
As coisas às vezes têm que acontecer nas nossas vidas. Sabe porquê que você deve orar por qualquer coisa que seja e que seja específico? Eu vou-lhe dar um exemplo. Você, quando orar por um carro, ora pelo carro que quer, ora pela cor que quer, olhe pelo nível de equipamento que o carro deve ter, seja específico, o motor e tudo mais, mas também o equipamento que está dentro do carro. Porquê? Porque quando você receber a bênção, você não pode dizer que não foi Deus. Porque se você orar ambiguamente, você dizer, isto pode ter sido Deus, como pode não ter sido. Houve uma coincidência. Você está a ouvir? Assim, se você for específico, você vai ver que está lá tudo o que você mencionou. Você está a entender? Deus quer que você veja o poder dele na sua vida. Mas para isso você tem que o buscar. Tem de crer nele. Tem que gastar tempo com Deus. Tem que gastar tempo conhecendo Deus. Para que a sua vida seja transformada pelo seu poder. Não é como ir a feiticeiros. Vai-se lá e pronto, está resolvido. Não, não funciona assim com Deus. Deus vai querer saber de si se você quer mesmo aquilo que está a pedir, quer mesmo ver se você está determinado a ir buscar aquilo. Como é que é? Desejas mesmo isto? Ou não? Ou se vier, vem, se não vier. Coisa pior que pode acontecer a qualquer pessoa que oferece qualquer coisa. Sabe o que é? É nós estamos a oferecer alguma coisa a alguém e a outra pessoa fica, faz assim uma cara e fica, obrigado. Tá, mas quando vemos alegria na pessoa, ficamos alegres também. Assim é Deus connosco. Mas voltemos ao que Jesus disse. Portanto, ele saiu de Betânia, passou por uma figueira, não tinha figos, mas também não era tempo deles, e amaldiçoou a figueira. E agora? E agora chegamos ao versículo 19. Marcos 11, 19. Sendo já tarde, saiu fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha... E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Eles repararam nisso. Até mas Jesus falou contra a figueira. E a figueira se secou. Portanto, as palavras de Jesus foram: nunca mais coma alguém fruto de ti. E então a figueira se secou desde a raiz. Era impossível aquela figueira dar mais algum fruto, dar mais alguma coisa. Ninguém mais iria comer dela. E a resposta de Jesus para Pedro foi: e Jesus respondendo, tende fé em Deus. E eu acho que Pedro deve ter ficado, espera aí, o que é que a figueira tem a ver com Deus? Ele não percebeu que é o processo é que tem a ver com Deus.
o poder que existe na sua boca e na minha boca de falar contra as circunstâncias é muito poderoso. Por isso é que Jesus estava a dizer: tende fé em Deus, porque o que vocês falarem vai acontecer. E depois, no versículo 23, diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, creia que o recebereis e tê-lo-eis. Vamos comparar com isto com o que Jesus fez. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a uma figueira, ninguém mais coma fruto de ti, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Exatamente como aconteceu com Jesus. Você já percebeu porque é que a figueira se secou? Porque é que Jesus falou contra a figueira? Para chamar a atenção dos discípulos. Isto não é a brincar. Nunca foi. O que vocês falarem, tem que ter cuidado com o que vocês falam. Têm que ter cuidado com as vossas palavras. Porque o que vocês falarem em vida, terá vida. O que vocês falarem em morte, terá morte. Ah, não, mas eu só estou a falar, pronto, só estou a conversar, só estou... Ouça, cada vez que você fala e acredita no que está a falar, você está a criar morte ou vida. Se você acredita na doença e fala a doença e fala que a tem, você está a criar morte para a sua vida. Ah, mas não é isso que eu quero. Mas é isso que você está a fazer. Você está a acreditar. Você está a falar. Tudo o que disser será feito. Mas, no entanto, se você acredita em Jesus, acredita nas suas palavras, acredita que Jesus vai à cruz e levou toda a sua enfermidade e todas as suas dores, e falar exatamente isso, você está a criar vida para a sua vida. Porque a morte e a vida está no poder da língua. Tudo o que você crê, assim vai acontecer. E você pode dizer, mas como é que isso é possível? Você já ouviu falar de bruxos, feiticeiros e tudo mais? Você sabe como é que eles trabalham? Eles falam palavras. Não fazem só trabalhos, mas falam palavras que amaldiçoam. Então, afinal, as palavras sempre fizeram qualquer coisa. Veja, por exemplo, num quartel, são palavras faladas para que os soldados obedeçam. E ordens são dadas por palavras. As palavras toda a vida edificaram ou destruíram. Mesmo através do sentido mesmo ou através do acreditar nela. Em toda a sua vida você vai ver isso. Vou-lhe dar o exemplo. Eu quando aceitei Jesus, eu estava com um carro que teve alguns problemas e depois, antes de casar, eu comprei outro carro. Eu não sabia que carro havia de comprar. Eu orei e disse, Senhor, Tu sabes o melhor carro para mim.
O carro que eu comprei foi o carro que durante anos eu tinha dito, antes de aceitar Jesus, eu tinha dito que gostava de ter um carro daquele. E eu tive o carro. Inclusive, este carro era um carro que tinha vários problemas. Vários problemas feitos por causa de concepção do carro, de como o carro foi feito. E eu não sabia disso. Este carro, normalmente, por volta dos 30 mil quilómetros, tinha um problema. E tinha que ser substituído uma peça que ainda era bastante dinheiro. Esse meu carro, só aos 110 mil é que levou essa peça. E quando o meu mecânico foi comprar essa peça, perguntaram-lhe a ele: então, mas quantas peças é que este carro já levou destas? E ele virou-se: nenhuma, esta é a primeira. Ficaram todos de boca aberta. Deus não me só deu o carro, como protegeu o carro. Mas você está a entender as coisas. Quando nós estamos com Deus e falamos o que é bom, nós vamos receber o que é bom. Mesmo que o que nos esteja a acontecer não seja bom. Quando a alguém aparece uma doença, o que é que você deve fazer? Orar a Deus, crer em Deus e começar a falar a cura para o seu corpo. Aquele que está com problemas de costas, Pai, obrigado, Pai, que eu estou curado das minhas costas no nome de Jesus. E dizer isto sempre que vem a dor, e dizer isto sempre que o médico fala que realmente você tem um problema, que cada vez que vem a radiografia, quando você for, você tem que estar sempre a dizer, sempre a dizer, sempre a dizer, sempre a dizer. Porquê? Porque palavras que você vai falar de cura, é palavras que você vai acreditar e vai acontecer e você vai ficar curado em nome de Jesus. Você diz, mas como é que isso é possível? Como é que palavras comandam a vida? Mas sempre comandaram a vida. Palavras influenciam pessoas a fazer coisas. Às vezes de boas, outras vezes de má. Influenciou pessoas a votar em partidos. Influenciou pessoas a não votar em partidos. As palavras influenciaram sempre a pessoa. Por que é que elas não podem influenciar a nossa vida terrena? Por que é que elas não podem mudar a nossa história? Eu quero-vos voltar a ler, porque em verdade vos digo, qualquer que disser falar a um monte, ergue-te, lança-te do mar. E depois não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que acabou de dizer, tudo o que disse será feito. Sabe porque é que Jesus utilizou um monte? Porque naquela altura, há 2000 anos atrás, o monte se levantar no ar e mandar-se para o meio do mar era completamente loucura. Ainda hoje é, apesar de haver máquinas que consigam transportar montes inteiros de um ponto para o outro, através de escavando e metendo em coisas. Mas Jesus quer-nos dizer que você falar para o impossível vai mudar porque você crê que ele vai mudar. Porque há coisas na nossa vida que nós achamos que é impossível. É impossível acontecer.
Há pessoas que acreditam que é impossível serem curadas, mas acreditam que se tomar um medicamento vão ser curadas. Que sendo operado vai ser curado. No entanto, Deus diz, basta falares e serás curado. Mas há pessoas que não conseguem chegar lá. E não estou a falar contra essas pessoas. Quero é que você entenda aquela pessoa que não consegue e aquela pessoa que consegue, que as palavras estão lá, em todo o caso. Em todo o processo, em todo o caminho, houve palavras. E ao você acreditar nas palavras que proferir, que falar, vão mudar a sua história. Vão mudar a sua vida. Completamente. Quer seja para cura, quer seja para todas as áreas da sua vida. Mas eu só lhe quero dizer uma coisa. E isto é muito importante. Abraão foi fortificado na fé porque dava glórias a Deus todos os dias. Ele foi fortificado na fé porque dizia, obrigado, Pai, que eu já sou pai de uma multidão. Inclusive, Deus mudou-lhe o nome para que ele fosse chamado pai de uma multidão, para que as outras pessoas todas o chamassem pai de uma multidão, para que ele próprio interiorizasse e fosse, eu sou pai de uma multidão. Não sequer tinha um filho. E aos 100 anos de idade, 100 anos de idade, e a mulher com 90 anos de idade, que sempre foi estéril, aos 90 anos teve um filho. Foi de tal forma, ela foi rejuvenescida, ficou mais jovem, de tal forma que o faraó queria casar com ela. E ela tinha 90 anos. Ela teve um filho. E ele, o marido, aos 100 anos, conseguiu dar um filho a ela. Porque o próprio Deus disse, das tuas entranhas vai sair um filho. E o que é que ele fazia? Eu não olhava para os 100 anos que tinha, não olhava para os 90 anos que a mulher tinha, e ela sempre foi estéril. Como é que agora ia dar filhos? Ele não, ele agarrou e acreditou na palavra de Deus. Acreditou em Deus. Não acreditou em tudo o que acontecia à sua volta. E não acreditou nas impossibilidades. Acreditou que para Deus tudo é possível. Então ele dizia, obrigado, Pai, que eu sou pai de uma multidão. E aos 100 anos ele teve um filho, Isaac. Vou-lhe dizer uma coisa, o que é impossível para si será sempre impossível. Agora, se você mudar e crer que é possível, eu lhe garanto que você já recebeu no nome de Jesus. Então, mas é possível eu ter uma casa assim? Ou ter um carro desta forma? Ou ter isto? Tudo é possível ao crer. Então é possível aquele que anda de cadeira de rodas voltar a andar? Tudo é possível ao crer. Tudo é possível ao crer. Você não, pronto. Em parte, graças a Deus que eu não saio muito. Porque às vezes quando eu ando na rua dói-me muito o coração. Quando eu ando na rua e vejo pessoas a andar, a cochear e a tudo mais, a minha vontade é ir chegar ao pé da pessoa e orar para a pessoa. E a pessoa ser curada no nome de Jesus. Graças a Deus que eu não vejo muitas pessoas assim. Porquê é que eu estou a dizer graças a Deus? Porque há um processo para que todas as coisas possam acontecer.
E essas pessoas têm que ir ao lugar certo. Porque indo ao lugar certo, ela já está a acreditar em alguma coisa. E então torna-se mais fácil todo o processo de cura. Eu não sou especial, eu nunca o serei. Eu creio num Deus grande e especial. Isso sim. Quando me disseram, não aconteceu mais, não aconteceu nada disso, é impossível. Eu creio no meu Deus, mas é de coração que eu creio no meu Deus. E essa pessoa foi curada. Eu creio no meu Deus. Mas eu lhe digo que às vezes é mais fácil orar por pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não têm conhecimento da palavra, do que pessoas com conhecimento da palavra, porque criam obstáculos. Sabe qual é o obstáculo que criam? Pode Deus vir a funcionar através dessa pessoa? Então, em Deus não pode fazer tudo o que quiser. Nós questionamos. Eu lembro-me, pelo menos 2 pessoas que eu orei. As 2 pessoas ficaram a olhar para mim de lado. E quando fizeram isso, eu já sei, elas não vão ser curadas. E o que é que aconteceu? Não foram curadas. Porque na cabeça delas, elas estavam a dizer, através deste, eu vou ser curado. Deus precisa de pessoas especiais para curar. Ou através de certas práticas, não. Só pode ser se a pessoa meter a mão na cabeça. Só pode ser se orar muito. Tudo é possível aquele que crê. Eu tenho uma forma de orar porque eu ando por fé, ando pelo que creio, não pelo que vejo. Porque eu conheço Deus e sei como é que Ele funciona. E sei que Ele quer. Ele quer abençoar pessoas. Ele quer curar pessoas. E as pessoas é que criam obstáculos, dizendo que é impossível, que não dá desta forma, não dá daquela forma. Obstáculos, até obstáculos neles próprios. Não, eu fiz isto, eu errei. Ouça, você conhece alguém que não tenha errado? Tu? Você conhece alguém que não tenha errado? O único que eu conheci até hoje foi Jesus. 100% homem, 100% Deus. O único que não errou. Porque de resto, todos erraram. Todos erraram. Não há um justo, nem um sequer. Então, se você fez alguma coisa de errado, por favor, não se martirize, não se culpe. Vá a Deus, peça perdão pelo que fez. E você será perdoado. E depois de você ser perdoado, não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça daquilo que aconteceu na sua vida, do erro que você fez, para que você não o volte a repetir. É só isso. Você aprenda com os erros. Às vezes, nós somos tão cabeças duras que voltamos a errar. Mas voltar a errar, volta a pedir perdão a Deus. Mas desta vez, peça-lhe ajuda para não voltar a fazer o mesmo erro. É impressionante que Deus vê o nosso coração. Eu contei há uns tempos atrás, até falei com os meus filhos, um filho meu, falei sobre isto e quando nós perdoamos alguém,
perdão tem que vir do coração, a decisão tem que vir do coração e tem que ser sincero perante Deus. E uma vez, eu estava tão chateado com a pessoa, mas eu sabia que tinha que perdoar. Eu disse, eu perdoo essa pessoa, mas não tinha perdoado nada. Deus virou-se para mim, mas perdoaste mesmo? E eu baixei a cabeça e disse, não, Senhor, não perdoei. Mas eu agora perdoo de coração. Eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Deus vê a sinceridade de coração. Deus não me voltou a fazer a pergunta, porque viu que eu estava a ser sincero. Porque Deus vê a nossa sinceridade em tudo o que fazemos. Nós podemos enganar homens ou mulheres, mas a Deus é impossível você enganar. Ninguém consegue fazer isso. Por isso, quero um conselho. Quando falar com Deus, seja sempre sincero, de coração sincero. Quando você estiver a falar com alguém da igreja, seja sincero. Mesmo que os outros não sejam para si, isso não interessa nada. Seja sincero. Seja sincero. Sempre. Mesmo para isso você vai ser prejudicado, seja sincero, porque Deus está lá. Porque Deus vai ver a sua sinceridade. Vai ver o seu coração. E é isso que Ele procura. Pessoas sinceras. Que se erraram. Pai, eu errei, eu te peço perdão. Não justifica o que você fez. Não há nada que justifique o que você fez. Se você olhou para a palavra de Deus e o que você está a fazer está errado e está errado e pronto. Não, mas eu fiz por causa disto. Não interessa a justificação que você der. Está errado. Se está errado, está errado. Peça perdão a Deus. Arrependa-se perante Ele. Muda a sua história. Você sabe o que é que acontece quando você pede perdão a Deus? Sinceramente. Você imediatamente é perdoado. E então você não pode ser culpado disso que você fez. Porque foi apagado da parte de Deus. Isso quer dizer os direitos que você tem em Cristo Jesus, você passou-os a ter direito a Ele completamente. Porque Deus diz, se vocês perdoarem aos homens, eu vos perdoo a vocês. Se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E então quer dizer que cada vez que eu perdoo alguém, Deus me perdoa a mim. E eu tenho direito a tudo. Em todas as promessas que Ele fez na sua palavra para comigo. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para os seus pisaduras já fui sarado. Você entende? As promessas estão lá para nós. Para que a nossa vida mude por completo. Então, o que é que nós estamos a falar? O que é que nós estamos a dizer sobre a nossa vida? O que é que você fala sobre a sua saúde? O que é que você fala sobre a saúde da sua família? O que é que você fala sobre as suas finanças? Ou as finanças dos seus familiares? O que é que você fala? O que é que você fala da sua igreja? O que é que você fala do seu ministério? Existem coisas muito más. Mas acredito uma coisa. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Garantidamente.
Mas quando nós semeamos para os outros, é muito mau. Muito mau. Porque a outra pessoa pode quebrar tudo o que você falou. E nada vai contra ela. Mas contra si vai vir tudo o que você falou. Tudo o que você falou. Quando você deseja saúde para os outros, você vai receber saúde. Quando você deseja doença para os outros, você vai receber o que semeou. Você está a ouvir. Em tudo, tudo, tudo o que você falar. Quer que seja, mas não, mas aquela pessoa fez isto errado, fez aquilo errado. Ouça, perdoa essa pessoa, entrega essa pessoa nas mãos de Deus. E deixe Deus ser o juiz justo que Ele é. E Ele julgará essa pessoa. Porque você não sabe das coisas. Se calhar Ele já fez coisas muito piores e você não sabe. E o julgamento vai vir sobre essa pessoa. Ou então, foi só uma vez que fez, ou duas, ou outras vezes, mas há arrependimento da sua parte e Deus o vai perdoar. Não seja você o juiz, não seja eu o juiz de alguém. Você entende? Eu quero terminar, vamos a Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Nós estamos a confiar no nosso Deus, na nossa vida, verdadeiramente. Ou nós continuamos a achar que Deus precisa da nossa ajuda para fazer alguma coisa? Se Deus precisar de nós para alguma coisa, Ele nos vai dizer, Ele nos vai mostrar. De resto, Ele não precisa de nada. Porque Ele pode fazer tudo. Cabe a nós andar com Deus, confiar em Deus. Ele é todo-poderoso, o Deus todo-poderoso. Ele faz tudo acontecer. Então, mas porquê que ainda não fez? Quanto tempo você já orou? Quanto tempo você confiou nele? Há quanto tempo está a orar? O que eu vou dizer não quer dizer que você tenha que esperar este tempo todo, mas eu vou-lhe só dar alguns exemplos. Moisés teve que esperar 40 anos para libertar o povo, no entanto ele acreditava que queria libertar o povo, mas esperou 40 anos para que isso pudesse acontecer. Abraão esperou 25 anos por um filho. Davi foi ungido como rei e teve que esperar 13 anos, mais ou menos, para que fosse realmente rei. E pelo caminho foi perseguido várias vezes. Não, mas ele tinha sido ungido como rei. E José teve um sonho. E só veio a acontecer 14 anos depois. Há quanto tempo você está a orar pelo seu assunto? Ai, mas isso é muito tempo.
Eu não sei quanto tempo vai levar o seu assunto. Eu orei por coisas que aconteceram instantaneamente. Eu orei por coisas que levaram um pouco mais de tempo. Alguns meses, um mês talvez. Mas eu orei por coisas que levaram 9 anos para acontecer. Eu não sou Deus, mas eu creio nele. Eu creio no seu poder. E creio que ele vai fazer muito mais acima do que você imagina. Isso também eu creio. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, Tu és o meu Pai querido. Papai. Segundo a tradução bíblica, Papá. Eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Creio naquilo que Tu és capaz. Que vai muito acima do que tudo o que eu possa imaginar. Por isso eu sei, Senhor, que tudo o que eu vou orar vai acontecer. No nome de Jesus. Por isso eu vou ter cuidado com as minhas palavras e tudo o que eu falo, seja da minha pessoa, seja dos outros. Mesmo quando eu vejo injustiças, eu vou ter cuidado com as minhas palavras. Porque eu não quero julgar ninguém para que não seja julgado. Senhor, Tu é que és Deus. Tu é que és poderoso. E eu me sujeito a Ti, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu Pai. Pai do meu Senhor Jesus. A Ti te dou toda a honra e toda a glória. Mas eu creio no Teu poder, Senhor. Creio mesmo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana ou bom fim de semana. E cá estamos no domingo. No nome de Jesus. Amém.